Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa de número 821 começa agora destacando o agravamento, a continuidade da crise depois dos atos de 7 de setembro. Bolsonaro, mais forte ou mais isolado? A esquerda vai para os atos convocados pela direita, pelo MBL e outros setores da direita, no próximo dia 12 de setembro. Esses são os debates centrais aqui no nosso programa, em que nós vamos falar também de outros temas, o bloqueio, a ameaça de greve, de expansão da greve, das mobilizações dos caminhoneiros pelo país afora, o novo adiamento, outra vez, do processo da sessão que julga, do STF, que julga o marco temporal, o avanço da crise econômica. Vamos falar aqui também dos diversos desdobramentos do ato de ontem. Vamos destacar, obviamente, como a gente sempre faz, os dados da Covid e destaque internacional, o México, em meio aí à situação de terremoto, descriminalizando ontem o aborto, após uma decisão judicial considerada histórica naquele país. Bom, vamos para a nossa pauta, não sem antes mandar o nosso boa noite para os nossos amigos internautas que já acompanham aí a nossa transmissão no YouTube e em outras redes sociais, né, pedindo a todos vocês que compartilhem aí o link do nosso programa, né, saudar aqui o pessoal que está conosco presente, participando, o Wilker, sou eu, Marcelo Oliveira, a Priscila Bara, nossa companheira lá do Paraná, muito boa noite, o Walter dos Santos, Rude Pride, a Sandra Fidelis chegando por aqui, a Cecília Maria, o Arnaldo Ricardo, que mandou aqui a sua saudação, a Amanda Lima, o Jorge Silva, também participando conosco, o Osni Castro, a companheira Natália Araújo, o Caetano Jaques, o Joel Molina, o Jovem Revoltado, né? E ele já começa aqui expondo as suas revoltas, falando sobre o problema do ato, né? Será que levantando dúvidas se o PT vai participar. Nós vamos tratar desse tema, se o PT vai no ato do PSDB. O companheiro Juca Simonar dizendo que, no caso do PSOL e MBL, tem tudo a ver, diz o Juca. O Joel Molina dizendo que o PCO é o único partido de esquerda que mantém fiel aos seus princípios. Bom, para todos vocês, o nosso boa noite e o nosso pedido inicial de todos os programas aqui, importantíssimo, que vocês aí compartilhem, né, esparramem o link do Resumo do Dia da Causa Operária TV nas redes sociais, no Telegram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, mandem para todos os grupos, né, um programa conquistando uma audiência importante diante dos últimos acontecimentos, e graças a vocês. No programa de ontem, mais de 5.000 visualizações, né, e a audiência aqui do programa e do canal vai crescendo com a participação de vocês, porque aqui é uma tribuna de informação e de luta, né, contra o golpe e contra a política da direita, contra a campanha enganosa, né, que a imprensa golpista faz disfarçada de notícia. Bom, vamos então para vamos iniciar o programa indo direto para a nossa pauta. O Guto Português chegando por aqui, dizendo que dia 19 devemos chegar aos 600 mil mortos, né, e ele propõe aí um ato para marcar essa data. A Fabiana Miranda chegando por aqui, mandando também a sua saudação. Bom, no começo, como primeiro tema do nosso programa, para dar vai ser um dia de muita atenção, de muito balanço, né, de muito agito. Então, a produção separou duas charges para a gente mostrar aqui. Vamos colocar aqui. Bom, a primeira é a sátira, humor negro aqui, satirizando a situação de sofrimento, porque
o pessoal conversando sobre a situação de miséria. Mulher, esse osso está cru. O que você queria? O preço da lenha subiu. Isso já o pessoal às escuras, né? Você vê que a charge do nosso companheiro J. Camelo já não tem eletricidade, aí iluminação já é coisa do passado, né? Bom, e a segunda também do Jota, mostrando aí o pessoal de alto nível do ato do Bolsonaro. Claro que eu sei o que é 7 de setembro, querida. Foi o dia que Pedro Álvares Cabral levantou o fuzil e gritou: Brasil, ame-o ou deixe-o. Está aí a vasta cultura da direita fascista, né? Bom, mas não vamos falar, e infelizmente não foi só gente desse naipe, né? Além da nata da estupidez da classe média e de setores da burguesia, né? Nós vamos falar da composição, né? Porque hoje apareceu aí da parte de setores da imprensa capitalista e até de setores da imprensa alternativa querendo negar o fato, né, da forte presença de setores do aparato repressivo, né? Teve declaração, vamos comentar daqui a pouquinho, declaração oficial do comando da PM São Paulo, dizendo que não tinha nenhum PM da ativa no ato de ontem. Então, daqui a pouquinho a gente vai para esse tema sobre a composição dos atos. Bom, mas já que o tema é a questão, né, hoje o dia foi a imprensa capitalista procurou levantar a moral do partido, do desmoralizado PSDB, o partido do golpe, né? E aí, no momento em que o PSDB procura se passar por democrata, né, opositor do Bolsonaro, vem aí a imagem, uma imagem importante do site oficial do PSDB. Bom, tem uma primeira, mas não é essa que nós queremos destacar, né? Queria destacar aqui a comemoração no site do PSDB, está aí, né? Imagem no site do PSDB, que tem um título nessa matéria que eu queria destacar com vocês. No site do PSDB, hoje mesmo, é uma postagem aí já da última semana, o PSDB comemorando 5 anos de impeachment. O PSDB no lado certo da história. É o PSDB comemorando o impeachment, mas não é o impeachment do Bolsonaro, que esse até agora eles se colocaram contra. É o PSDB comemorando, está aí a página do PSDB, eles comemorando o impeachment da Dilma, né? 5 anos, mostrando fotos comemorativas dos 5 anos da derrubada da presidenta Dilma no dia 31 de agosto. A postagem estava lá até hoje. Acho que hoje eles mudaram a cara da página, que é para disfarçar, porque agora eles estão querendo se passar por opositores. Então, hoje à tarde, a gente até capturou a imagem, né? Tinha lá a imagem essa foto que vocês viram aí agora há pouco, né? Dos deputados celebrando, fazendo festa, né? E por que esse dado, justamente essa foto aí, era a capa, né, das manchetes principais do site do PSDB, né? A comemoração da votação do impeachment da Dilma. É esse partido de canalhas, de golpistas, né, que levou o país, né, que levaram, no caso dos canalhas, mas o partido que levou, né, que foi o partido que comandou o golpe de Estado, o partido que, inclusive, particularmente no impeachment, até contratou os advogados, né, que levaram adiante, vocês lembram a mulher da cobra, Janaína Pascoal, que levaram adiante o processo contra a ex-presidenta Dilma, sem nenhum crime real, né? Uma campanha política para promover o golpe de Estado, derrubar o governo do PT e colocar no lugar o governo entreguista do Michel Temer e abrir caminho, né, para a política que nós estamos vendo de devastação da economia nacional e de sofrimento do povo brasileiro. Esse é o PSDB que agora quer se passar para o Partido Democrático. Bom, é bom lembrar que eles são, junto com os outros partidos da direita, os pais e as mães do Bolsonaro, né? Foram eles que armaram toda a operação golpista que levou à condenação e prisão ilegais do ex-presidente Lula, justamente o que garantiu a fraude das eleições de 2018, né, quando foi retirado da disputa o candidato que o povo queria votar, e a partir daí a eleição foi uma intensa fraude. Está aí a matéria, a produção localizou aí no site do PSDB, né? 5 anos de impeachment. O PSDB no lado certo da história. Está aí, para a gente
inclusive para o pessoal, pode pegar aí o programa e mandar para o pessoal, os companheiros do PT, porque tem, infelizmente, nós vamos debater, tem gente da esquerda querendo se juntar com essa canalhada, com essa corja, né, a pretexto de que é preciso combater o Bolsonaro. Mas nós vamos se juntar com os pais, as mães do Bolsonaro, para combater o Bolsonaro, né? Nós vamos se juntar com quem pariu o Bolsonaro, né? Ou seja, com o Bolsonaro pode ser um filho mas quem são eles, né? Foram eles que pariram o Bolsonaro, né? Eles são os criadores do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro é um filho é bom lembrar que não vamos se juntar com o responsável, com os pais, né, para combater o filho, a criatura que foi criada por eles, quando a gente sabe, nós vamos falar mais disso no programa, que toda a operação da direita de oposição, de crítica ao Bolsonaro, né, não é para trazer nada de melhor para o povo brasileiro, mas sim para defender os interesses dessa mesma direita que se vê ameaçada, né, nos seus planos pela presença do Bolsonaro no governo, né? Então, é bom lembrar, né, é bom refrescar a memória, tem gente que parece que não tem memória, né, do que de fato está acontecendo. Bom, nós vamos em frente, né? Antes, já agradecer aqui, a gente não começou pedindo, mas o pessoal já nos lembrou, né, da importância de pedir aí a contribuição de vocês, os superchats, né, os stickers, para contribuir, para sustentar e fortalecer esse canal. Então, agradecer aqui o Sou Eu, né, que já chegou por aqui mandando a sua contribuição. Sou Eu, a Cecília Maria e também a Maria Clara Steen. E desta vez eu consigo. Então, muito obrigado a vocês que mandaram aí os stickers, contribuindo com a gente, figurinhas simpáticos como vocês, e que entendem a importância de contribuir para sustentar, né, esse canal independente, combativo e revolucionário. Então, sigam aí os bons exemplos dados aí pelos companheiros Sou Eu, Cecília Maria, a Maria Clara Steen e o Desta Vez Eu Consigo, e ajudem a fortalecer a imprensa combativa, revolucionária, a Causa Operária TV. Contribuam aqui à vontade, sem dó nem piedade. Ok? Bom, vamos em frente. Falando da crise de hoje, os caminhoneiros bloquearam aí a entrada da Esplanada e procuraram aí, durante o dia de hoje, bloquear algumas rodovias federais, dando continuidade ao processo de manifestação iniciado no dia de ontem, né, quando essa situação se colocou aí, houve a participação de alguns setores dos caminhoneiros, né, não de todos os setores, principalmente, é bom se destacar que nas manifestações de ontem era notória aí a presença de setores, de funcionários de empresas do setor de transporte, principalmente as vinculadas aí, algumas delas vinculadas ao agronegócio, né, que constitui aí uma base importante da base de apoio do bolsonarismo. Bom, no dia de hoje, algumas dessas atividades seguiram, mostrando aí que uma determinada ala do bolsonarismo foi destacada para continuar, dar continuidade à pressão que se materializou, que se apresentou ontem, né? Bom, hoje, além de protestos principalmente concentrados na região de Goiás, Santa Catarina e São Paulo, né, segundo os informes aí divulgados, teve também protestos em Brasília, né? Setores aí procurando, mais uma vez, bloquear a entrada da esplanada dos ministérios e se dirigirem ao Supremo Tribunal Federal, né? Isso, segundo a Polícia Rodoviária Federal, informou que havia desmobilizado, hoje à tarde, 56 bloqueios em 8 estados, mostrando que há uma tentativa de ampliar a mobilização, né? Segundo o Ministério da Infraestrutura, os bloqueios foram realizados em 4 estados até as 14h30 do dia de hoje, na maioria deles em Santa Catarina. Bom, é evidente que
é como você abre a porta do inferno, né? Você abre a porta do inferno, você tem uma demonstração de força, né, que a gente, da magnitude que a gente viu ontem, realizada pelos bolsonarismos, e o que pode acontecer, a partir daí pode acontecer muita coisa, né? E que vários movimentos também expressam, né, interesses particulares de determinados setores que procuram não só, obviamente, tirar proveito da situação, né, para pressionar em função dos interesses mais gerais da extrema-direita, mas também os seus próprios interesses, né, quando todo mundo sabe que o setor dos transportes está, né, totalmente pressionado aí, pelo aumento dos custos dos combustíveis, pela política adotada pela própria direita no governo, não só o governo Bolsonaro, né, mas toda a direita, que adotou a política de paridade aí no preço dos combustíveis em relação ao problema da elevação da moeda, né, a dependência do dólar, né, a política de privatização das refinarias, a política de garantir o lucro dos exportadores, né, o lucro das companhias, dos especuladores, né, que são os proprietários, os grandes proprietários das empresas, das ações da Petrobras, né, que querem faturar em cima. Produção, eu vou dar só fazer uma troquinha aqui na internet, que eu acho que tá vacilando aqui na imagem, não tá? Só um minutinho. Muito, mas o funcionamento aí é precário. Agradecendo aí a vocês pela paciência, pela vacilação no sinal. Bom, falando de crise, enquanto os caminhoneiros protestavam aí, seguindo, dando sequência aos protestos bolsonaristas do dia de ontem, e como eu falava, defendendo seus próprios interesses, o STF usou mais uma vez a situação de agitação em Brasília para uma nova suspensão de sessão, e o voto do primeiro-ministro, né, em relação à questão da demarcação do marco temporal foi adiado, que é o Fachin, né, ficou para ser concluído amanhã, né? O presidente do STF, o Luiz Fux, afirmou que a suspensão se devia a audiências. Então, eles marcaram conversas, e já há 3 semanas eles estão enrolando os índios que estão acampados em Brasília, estão se mobilizando, né, contra, né, a aprovação do marco temporal, como deseja aí o governo Bolsonaro, e está evidente que o STF, né, vem enrolando depois de mais de 30 depoimentos, né, que aconteceram aí ao longo das últimas semanas, sucessivos adiamentos. Hoje era para ser lido o voto apenas do relator, né, do Fachin, um dos ministros, né, que precisa votar seu voto em torno do tema. E, mais uma vez, o STF adiou aí a decisão sobre a presidência do Luiz Fux, né? Tiraram proveito, mais uma vez, da situação de crise. Bom, crise que avança por todos os lados, né? E é visivelmente impulsionada pelos setores da burguesia que duelam diante da situação para ver quem vai comandar. Quando a gente fala a saída da crise, não é a saída, a solução que diga respeito aos interesses do povo, mas em relação aos seus próprios interesses. Então, hoje, a burguesia procurou apresentar como uma reação do mercado, né, aos atos de ontem, a despencada de quase 4% da Bolsa de Valores no dia de hoje, e uma forte alta do dólar, que fechou aí
a 5,32, né, com uma nova elevação, e o pretexto, né, a justificativa para essa queda de 3,78, né, da Bolsa de Valores e da alta do dólar, né, foi que seria uma reação do mercado, né, a alta do dólar, que foi de quase 3% no dia de hoje, 2,93, seria supostamente a reação do mercado, ou seja, dos especuladores financeiros, dos bancos, aos acontecimentos de ontem. Bom, se é assim, fica evidente, né, que muita gente que procurou apresentar que o dia de ontem não tinha nenhuma importância e que teria sido um fracasso, né? A gente viu vários analistas da Globo, da Rede Esgoto, dos grandes órgãos da imprensa golpista e até de setores da esquerda, da chamada imprensa alternativa, que acompanham, né, os pensamentos da direita, dizerem que ontem não tinha acontecido nada, que o ato do Bolsonaro não tinha sido importante e por aí vai. Mas, né, a oscilação no mercado está mostrando a preocupação, né, com os setores mais fortes, mais poderosos do mercado financeiro, né, ou seja, os donos aí do capital, com os acontecimentos de ontem, justamente porque eles têm muita importância, né? E a tentativa de mostrar que, ao contrário, né, de que os acontecimentos não teriam nenhuma importância, obviamente, nem de longe corresponde à realidade. Bom, por isso nós vamos voltar ao tema que nós analisamos no programa de ontem, que é a dúvida que muita gente levantou, né? Bolsonaro saiu do dia 7 de setembro isolado ou fortalecido, né? Hoje, houve um grande esforço, né, da parte da imprensa golpista de procurar apresentar que o Bolsonaro teria se enfraquecido, teria ficado isolado, né, depois dos acontecimentos de ontem. Bom, no entanto, como as imagens, mais uma vez, mostram, os atos realizados aí pela direita bolsonarista foram os maiores, né, do último período, com certeza desde o início da pandemia, em apoio, né, à política reacionária, golpista do presidente da República, né? Então, obviamente que não tem nem pé nem cabeça, né, que você considerar que uma pessoa que procurou dar uma resposta, lançou um desafio, mobilizou suas bases de apoio, né, para bancar uma posição de força contra os ataques que vem sofrendo, evidente, dos outros setores da direita, né, que não estão, digamos assim, satisfeitos nesse momento com a política do governo e que foram para cima de peixes menores, né, peixes pequenos do governo Bolsonaro, prendendo ex-deputados, assessores, blogueiros ligados ao Bolsonaro, né? E o Bolsonaro lançou uma política de contra-ataque em relação a essa situação e realizou grandes atos, né, com a sua base de apoio, né, em várias cidades, em várias capitais, mas principalmente realizou atos massivos em São Paulo, em Brasília, que vocês estão vendo aí, né? Dizer que era uma demonstração de isolamento do Bolsonaro, obviamente, e o Bolsonaro teria se isolado daqueles que já não lhe apoiam, né? Por exemplo, o Bolsonaro teria ficado isolado em relação a quem? Aos partidos como o PSDB, que estão procurando construir um candidato alternativo, uma terceira via, né, para derrotar Lula e Bolsonaro. Obviamente que isso não faz o menor sentido, né? A colocação feita por vários setores, pelos chamados analistas, que não são analistas, né? Quando a gente vê a Globo falando, não se tratam de pessoas que têm um pensamento independente, um acompanhamento da realidade, mas que refletem um pensamento, né, da direção do partido da imprensa golpista, né, que a Globo é o carro-chefe, né, dessa imprensa e que é formada aí pelos grandes monopólios que controlam os meios de comunicação no país e que estão intrinsecamente ligados, né, às grandes máquinas partidárias da burguesia, PSDB,
ao DEM, MDB, PSD, etc. Bom, então, a tentativa de mostrar é sem pé nem cabeça, né, a apresentar a ideia de que o Bolsonaro saiu isolado. O Bolsonaro, evidentemente, saiu fortalecido diante da situação. E a reação, o balanço no mercado, né, embora reflita também o avanço da crise econômica, né, que não é, cuja crise no regime político é reflexo, obviamente, dessa situação econômica, mas, ao mesmo tempo, a crise política impulsiona, né, empurra o avanço da crise econômica. Né, e a queda na Bolsa no dia de hoje e são outros sintomas que mostram isso daí. Bom, ao mesmo tempo, para ficar evidente que o Bolsonaro ficou fortalecido diante da situação, a burguesia procurou apresentar versões fantasiosas sobre o ato de ontem. Eu queria destacar uma delas que é bem significativa. Por exemplo, em São Paulo, né, o comando da Polícia Militar, ou seja, o setor da PM vinculado diretamente ao governo Dória, procurou divulgar a ideia, né, de que nenhum, veja só a frase, que inclusive foi até destampada em órgãos de imprensa, né, inclusive da imprensa alternativa, de uma maneira acrítica, digamos assim, né, que o pessoal repetiu como se fosse uma notícia, e não como se fosse a posição da PM, né, a posição política do governo de São Paulo. Que a manchete era a seguinte: nenhum PM da ativa participou dos atos golpistas a favor do Bolsonaro. Bom, se a gente acreditar nisso daí, que o governo do estado de São Paulo estimou, ou seja, a PM estimou em 125 mil pessoas, né, o número de presentes na Avenida Paulista. Né? Logicamente que os bolsonaristas apresentaram aí um número várias vezes superior a isso, né? Mas, digamos que 125 mil é um número muito grande. Né? Queria destacar isso porque tanto a direita e muitas vezes a esquerda, setores da esquerda, procuram aí apresentar por exemplo, a Avenida Paulista, que tem, não me fale agora exatamente o número, posso errar por alguma coisa, mas 216 mil metros quadrados, né? Isso incluindo tudo, árvore, banca de jornal, poste, todo o espaço disponível, e que com um público bastante razoável, para você ter uma superlotação no metro quadrado, para ficar praticamente um pisando no pé do outro, você precisa ter 7 pessoas por metro quadrado. Né? Então, fazendo isso, sem ter, ao longo de toda a Avenida Paulista, nunca aconteceu isso em situação nenhuma, em nenhum momento, né, em que o pessoal estivesse até subindo até nas árvores. Você teria aí coisa de 1 milhão, seria possível, supostamente, né, se você colocar 7 pessoas no metro quadrado. Pense aí, faz um desenho aí imaginário à sua frente, você que está assistindo o programa, né, 1 metro quadrado, tá certo? Abra os braços, mais ou menos, então, a distância de um braço até o outro, se você não tiver um braço muito comprido, tá certo? Então pensa aí mais ou menos então, uma distância de 1 metro, né? Então um quadrado de 1 metro por 1 metro, né? Você colocar 7 pessoas, você vai ver que vai ficar bem apertado, né? Isso é possível você andar no trem, no metrô, por um determinado momento, mas imagine então essa superlotação da Central do Brasil, no horário de rush, na Praça da Sé. Então você... Oi? Você teria em toda. Não, de 216 mil metros quadrados. A Avenida Paulista tem. Não, esse número está errado. 6 quilômetros e a largura. Isso aí é quilômetros. Você tem que multiplicar pela largura da avenida, que são. Você tem que fazer toda a multiplicação. E é quilômetro. Né? Não é. Então, se você. Bom, a Folha de São Paulo, por exemplo, que faz determinadas medições com essa marca de 7 pessoas por metro quadrado, registrou no máximo 350 mil pessoas. É a maior presença registrada na Avenida Paulista. É lógico que lorota vale qualquer coisa. Já chegaram a falar que tinha 7 milhões, 2 milhões, etc. e tal. Bom, no entanto, né, né, ontem registrou-se aí a presença, segundo a PM, de
125 mil pessoas, né? Então, a Paulista tem, segundo a Wikipédia, 130 mil metros quadrados. Né? Está aqui, agora, consultando aqui os dados, só arredondando os números aqui. Né? Isso em toda a sua extensão, e não 200, então 130 mil metros quadrados. 130 mil metros quadrados vezes 7, a gente chegaria a conta aí de 910 mil pessoas. Isso tendo gente em cima de árvore, tendo gente em cima de banca de jornal, superlotação, coisa que nunca existiu nesse montante. Bom, então, 125 mil pessoas, ou 200, ou 150 mil, né, digamos que o comando da PM tenha reduzido um pouco, né, porque era o interesse do governo Dória. Mas, no meio disso, a PM, o comando da PM, teve a cara de pau de dizer que não tinha nenhum soldado da ativa. Quando foi intensa a agitação no interior dos batalhões, quando quem esteve na Avenida Paulista, é só ver as imagens, você vai ver que ao lado, obviamente, de setor de caravanas trazidas do interior do país, de setores decompostos da classe média paulistana, tinha aí muita gente do setor de segurança, muita gente. Né? Era visível isso daí, né? E fazer uma afirmação como essa, repetir, inclusive como notícia, aquilo que diz o comando da PM, é acreditar no comando da PM. Né? E se você acreditar no comando da PM, ou seja, no Dória, também você pode acreditar em Coelhinho da Páscoa, né? Pode acreditar em Papai Noel, pode acreditar em qualquer coisa. Tem que ser muito estúpido, né, para reproduzir isso aí como se fosse uma notícia. No máximo, ele diz assim, versão da PM, segundo a PM, nenhum PM, né, teria estado no ato, o que é, obviamente, um absurdo. Né? Você tem uma corporação aí de mais de 70 mil homens, né? Uma intensa campanha. As pesquisas nas semanas anteriores mostraram que a maioria da PM apoia o Bolsonaro, e é notório pelas posições reacionárias. É bom lembrar que a PM não é uma organização qualquer, é a máquina de guerra contra a população brasileira. É uma máquina de matar pobre, negro, jovem na periferia, e tem todos os motivos para apoiar, né, o capitão fascista que está na presidência da República, né, que aparece aí como um sindicalista que defende os seus interesses contra os interesses do povo. É disso que se trata. Bom, então, e essa característica, por que a direita quer ocultar isso daí? E por que setores da esquerda, infelizmente, também acompanham, porque não querem deixar evidente que o que nós tivemos ontem foram grandes atos de tipo fascista, uma horda fascista. Aí o pessoal quer falar o seguinte, não, tinha gente contratada, tudo bem, tem vídeos, né, mostrando, e com certeza tinha gente paga, né? Não tem manifestação, não tem nenhum ato da direita, e eu diria até, infelizmente, o seguinte, até atos onde parte da esquerda que participa gente de direita, como, por exemplo, centrais sindicais pelegas, que não tem a gente contratada. Né? Ou tem alguém aqui que é otário que não sabe que a força sindical paga o pessoal para vestir aquele colete laranja ridículo, né? E levantar as bandeiras que são levadas para a rua. É evidente que todo mundo sabe disso daí. Então é evidente que uma parcela... Agora, o que nós ocultar, ignorar que o Bolsonaro mobilizou, né, centenas de milhares de pessoas, né, em todos os atos realizados pelo país, que uma parte importante disso daí era uma parcela do aparato repressivo, das polícias militares, das forças armadas, e que nós estamos diante de uma operação fascista, é fechar os olhos para a realidade. Né? O pessoal quer fazer a gente acreditar que o fascismo do Bolsonaro se resume, né, a fazer declarações, discursos, proferir impropérios, né, falar besteira, né, xingar os ministros do STF, né, e outras coisitas mais. Não. Nisso consiste o caráter fascista do governo. Né, um governo que se apoia nos setores decadentes, decompostos da classe média em uma situação de crise, e dentre os setores, né, que são a base desse fascismo do Bolsonaro, está o lumpenzinato, né, que compõe aí as Forças Armadas, setores reacionários, decompostos, capazes de fazer qualquer coisa para defender os seus interesses. Matar, né, roubar, desviar os seus interesses acima de tudo, que se dane o povo, reprimir, atirar na pessoa só porque é preto, né, matar 6.400 pessoas, como fizeram os órgãos
a polícia militar, né, e a polícia no ano passado. Então, isso aqui, nisso consiste o fascismo do Bolsonaro. Não é em conversa, não é no fato de que o Bolsonaro fala isso ou aquilo. Isso aí, ó, de um certo modo, é secundário. E o que ele fala visa alimentar essa horda que ele procura arrebanhar em torno de si. Né? E no dia de hoje nós tivemos uma operação muito clara da imprensa de procurar encobrir isso daí, né, dizendo, não tem perigo, né, não tinha nenhum policial, não tinha nada. Era só, não, é uma demonstração de força. E a resposta que a gente viu hoje por parte da direita em relação a toda essa situação foi totalmente frouxa, né? Como foi frouxa, como tem sido frouxa nas últimas semanas. Né? Quando o Bolsonaro agiu e essa direita, que está lá encastelada no STF, que comanda os grandes partidos da burguesia, apenas rosnou. Bom, por falar em rosnou, eu queria destacar aqui a declaração do ex-ministro da Justiça no governo Dilma, o Eugênio Aragão, né, que disse justamente isso, que só houve latidos e nenhuma mordida por parte da direita. Não sei se tem tá aí a imagem do Eugênio Aragão, na nossa eficiente produção, já colocou aí para a gente, está aí o ex-ministro da Justiça da Dilma, que comentando, né, as declarações do Fux e de outros setores em resposta ao Bolsonaro, porque agora, se você ligar a televisão, o Jornal Nacional, a Globo News, a Folha de São Paulo, a tentativa é de mostrar o seguinte, que o Fux, nossa, o Fux foi para cima do Bolsonaro, que ele falou, que ele fez e aconteceu. Nesse quesito, totalmente de acordo com... Nós estamos totalmente de acordo com o Eugênio Aragão, que resumiu o seguinte, que ameaçar o judiciário já constitui crime de responsabilidade. Fux, pelo jeito, acha que ainda não houve esse crime. Está só latindo. Morder que é bom, nada. É boa a frase do Eugênio Aragão. Né? É só latido e latido de cachorro atrás do portão. Né? Aquele cachorro que, quando a direita bate o pé, se o cara o cachorro, aquele cachorro pequeno, eu tenho um aqui desses em casa que é cachorro de apartamento. Ele late, se você abre a porta, né, e olha para ele, ele já sai correndo. Né? Então foi o que fez hoje, no dia seguinte, né, depois que o Bolsonaro foi lá, falou que não vai aceitar mais nenhuma decisão de certos ministros, citou os ministros do STF, né, insuflou, né, contra o STF, a favor do golpe militar, tinha milhares de cartazes da sua horda bolsonarista dizendo que tinha que destituir o STF, que tem que ter intervenção militar. Aí aparece o ministro, vai lá e faz um discurso. Eu vi, inclusive, o caráter. Veja só, o STF deveria agir em nome da justiça. Falar, de acordo com a Constituição, isso é um crime, mandar prender o Bolsonaro. Né? Pareceria mais ou menos óbvio. Então, pelo menos instaurar... Não, eu vi o Fux falando dos mortos pela Covid, desemprego, fome. Ele é um político. Parecia que ele estava no Congresso Nacional fazendo um discurso. Ele estava latindo, como disse o Eugênio Aragão. De medida concreta, 0, cento e zerente zero. Né? E foi assim hoje, né? Há uma tentativa de mostrar, não, agora o negócio vai. Agora a direita que botou o Bolsonaro lá, os pais do Bolsonaro vão para o impeachment. Mas o que vocês viram de concreto? Nada. Né? O presidente do STF afinou, foi aquele latido bem fininho, né, de cachorrinho de apartamento. O presidente da Câmara dos Deputados defendeu a pacificação. Pacificação é a palavra dos covardes para se render diante do Bolsonaro. Né? Foi o que defenderam, por exemplo, os banqueiros, né, que, diante da ameaça dos Bolsonaros, ameaçaram publicar um manifesto, eles e a Fiesp. Parece que o manifesto ia sair depois do ato de 7 de setembro. Até agora, manifesto nenhum. Né? O manifesto que era supostamente de crítica ao Bolsonaro, a única coisa que pede é a pacificação. E um colega meu disse o seguinte, pacificação é uma coisa boa para quem está por cima. Né? Para quem está matando os outros de fome, para quem está matando um desemprego e está ganhando dinheiro, e o povo ameaça se revoltar, o cara fala assim, não, calma, gente, pacificação. Né? Para que tanta revolta? Só porque nós estamos ganhando bilhões e vocês estão morrendo de fome? Deixa tudo como está. Né? Então foi o que a gente viu hoje. Né? O Fux
né? Nada fez em nome da lei. Cadê o Lewandowski, que falou que o Bolsonaro poderia cometer crime de responsabilidade? Bom, agora foi só antes também. Esse aí latiu antes, né? Falou, se o Bolsonaro vier aqui e fizer, pode cometer crime, pode ser, agora nada. É só conversa, né? É só latido atrás do portão e mordida que é bom, como disse Eugênio Aragão, absolutamente nada. Né? Eu achei interessante. Bom, na mesma linha, então, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele pregou pacificação entre os poderes e o fim das bravatas, né? Para tentar apresentar o seguinte, que também parte da operação de despiste, de que o Bolsonaro está fazendo é só uma bravata, né? Mas quando é evidente que é muito mais do que isso, né? Que não se trata apenas de bravata, mas o Bolsonaro tratou de colocar claramente aí as suas tropas nas ruas, né? E de ameaçar, mais uma vez, fazer atos a favor do golpe de Estado, né? Fazer atos a favor do recrudescimento, da intensificação da ditadura que já existe no país, né? Não é de agora, também o Bolsonaro não está inventando a ditadura, né? A ditadura que está estabelecida de maneira mais clara, né, na violação dos direitos democráticos do povo, desde o golpe de 2016, 5 anos, portanto, né, e que o Bolsonaro quer aprofundar. Né? E muita gente fala, mas será no Bolsonaro que tem 6 mil militares em cargos de confiança? Militares que não só detêm a maioria dos cargos dos ministérios, né, são o maior partido político do governo Bolsonaro, é o partido dos militares, né, mas que também, além disso, né, está ameaçando intensificar o golpe, né, se as coisas não forem feitas, se a direita procurar fazer aquilo que está fazendo, que é jogar o Bolsonaro para fora da disputa, para defender aí o interesse dos candidatos dessa mesma direita, o candidato da terceira via, que nesse momento, até o momento, né, preferencialmente o governador de São Paulo, o João Dória. Bom, nós vamos, feito essa abordagem sobre os principais acontecimentos do ponto de vista da burguesia, eu queria destacar também aqui o posicionamento da esquerda, porque hoje aconteceram coisas muito importantes, né, justamente no que diz respeito aí o posicionamento da esquerda diante da situação. Né? Bom, porque começou aí, se aprofundaram os rumores, né, que ficando evidente que tudo isso já estava sendo preparado desde antes, de que o caminho agora seria a esquerda participar do ato da direita. A esquerda quase praticamente deixar de ser esquerda e se juntar com aqueles que defenderam o golpe desde o primeiro momento, né, que saíram às ruas, que foram os cães de guarda, né, a tropa que saiu primeiro às ruas com seus latidos a favor do golpe de Estado contra a presidenta Dilma, né, e que estão chamando um ato para o próximo dia. Bom, não, calma, agora primeiro vamos falar não são as fotos ainda do ato de ontem, não. Isso aí, nós estamos mostrando imagens do ato de ontem, né? Mas diante dos atos do Bolsonaro, né? Eu queria falar primeiro da posição daqueles que querem, né, do chamado feito pelo MBL, né? Tá aí. Bom, o Freixo, já que a imagem veio para a gente, deixa eu cortar a bola como ela veio. O Freixo, que foi contra que a esquerda fizesse os atos, participasse dos atos no último dia, no dia 7, né, defendeu aquela política famosa dos socialistas na Itália, que se curvaram diante da ascensão do fascismo, que diziam que a esquerda tem que ter a coragem de ser covarde. Né? O Freixo adotou essa máxima, a coragem de ser covarde, e defendeu que ninguém saísse de casa, né, no dia 7 de setembro para protestar contra o Bolsonaro. Né? Ele, como muita gente da esquerda, adotou essa política, né, procurou desestimular. Agora, veja bem, mostrando que ele é um paga-pau da direita, né, que o problema é seguir a burguesia. Agora o Freixo está defendendo sair às ruas para defender a democracia. Por quê? Porque o Freixo e outros setores começaram a pregar, né, que tem que sair às ruas para defender a democracia. Porque só agora a democracia está ameaçada,
Só agora? Não. É porque agora, no próximo domingo, né, dia 12, o MBL, um grupo da extrema-direita fascista, né, um grupo que é contra as cotas raciais, né, tem gente, o vereador, o destaque, né, o garoto que tem nome de garoto de programa aqui em São Paulo, Fernando Holliday, diz que nem tem racismo no Brasil, que é vitimismo dos negros, né? Eles estão chamando um ato para o próximo domingo, né? Eles que defenderam, que fizeram campanha da Dilma como uma vagabunda, né? Que chamavam a Dilma de ladrão. Ladrão era um elogio, né? Tinha palavras bem piores para classificar. Que fizeram campanha, né? sem cansar pela prisão do Lula, que votaram eles, né? Eles junto com o PSDB, que votaram em tudo contra o povo brasileiro, né? Que foram lá, apoiaram o Dória, né? Apoiaram a posse do Michel Temer, né? Apoiaram o Bolsonaro e o Dória na eleição de 2018, agora estão chamando um ato, né, para tirar uma casquinha política da crise, da situação. Eles estão chamando um ato para o próximo dia 12. Ato que o Dória claramente apoiou. Quando o Dória, por exemplo, em São Paulo, tentou proibir o ato da esquerda no dia 7 de setembro, ele disse que o ato contra o Bolsonaro era no dia 12. Né? Ele já tentou direcionar que a esquerda não podia sair às ruas, só podia sair no dia que o Dória apoiava, que é o dia do ato do MBL. Bom, o Freixo está apoiando esse ato, mas não é só o Freixo. Né? No dia de hoje, né, depois dos usando como pretexto as manifestações do Bolsonaro no dia de ontem, que não teve, desse ponto de vista, não teve nenhuma novidade, senão a força, né, a demonstração de força do próprio Bolsonaro, mas do ponto de vista político, nenhuma novidade. Os setores, bom, PCdoB, né, sempre muito ligeiro, né, em correr para os braços da direita, né, passaram a defender que a esquerda participe, né, do ato no próximo domingo. Né? Deputados do PSOL, a deputada Isa Pena, por exemplo, de São Paulo, né, queria aqui já destacar, nós destacamos aí a posição do PSOL a favor da participação no ato do MBL e Vem para a Rua, né? Dois grupos de extrema-direita a favor da escola sem partido, né? A favor de tudo reacionário que vocês imaginarem, tá aí, né? Homofóbicos, machistas, racistas, né? Negam a existência. Bom, a esquerda, né, que nos acusa de tudo isso daí, está defendendo, uma parte da esquerda está defendendo a participação nesses atos. Né? Aí, no Twitter, por exemplo, do companheiro Rui e outros, a gente postou aí que os setores do PSOL estão defendendo essa política. Aí vieram falar que o PCO está caluniando o PSOL. Bom, mas tem que desmentir a Folha de São Paulo que disse. Mas o pessoal não critica a Folha de São Paulo. Por quê? Porque o Boulos está na folha de pagamentos da Folha de São Paulo, ele é colunista da Folha. Então não pode criticar o patrão. Né? Eles não criticaram publicamente, ninguém saiu dizendo que a Isa Pena está desautorizada aí no ato. Né? Mas tentaram apresentar como sendo uma calúnia. Né? Bom, o ex-líder deles, o Marcelo Freixo, que agora está no PSB, está totalmente favorável a ir para os atos do dia 12, que eles querem se juntar com a direita, né? Com os nazistas do MBL, os fascistas do Vem Pra Rua, né? Para supostamente se apresentarem aí como oposição ao Bolsonaro, e eles são uma oposição de direita, né? Oposição, e o chamado do MBL, o chamado do Vem Pra Rua, desse setor de direita, é claro, eles querem um ato que seja nem Lula nem Bolsonaro, né? É o ato do Dória, né? Esse é o chamado. Tá feita aí a postagem do companheiro Rui Costa Pimenta, para vocês verem, né, a produção destacando para a gente, o Rui criticando, né, os setores que querem um ato unitário com o PSDB, Fernando Henrique, Dória, os banqueiros e a PM falando, só falta a PM falando no ato. Né? Aí o Rui comentou, o PSOL já confirmou presença no ato, porque a deputada Isa Pena é uma das estrelas do PSOL em São Paulo. Né? Se a gente falar, por exemplo, que eu vou no ato, não dá para depois falar que o PCO não vai no ato. Né? Então, se a Isa Pena vai no ato, então o PSOL deveria desautorizar a Isa Pena e não falar que é uma calúnia do PCO. Né? Porque a Isa Pena falou, a Folha de São Paulo divulgou e o PSOL não desmentiu.
né, não criticou a Folha de São Paulo, mas veio fazer campanha contra o PCO. Bom, o fato é que o pessoal está aí na política de se juntar com a direita a pretexto de combater o Bolsonaro. Então, é como a gente vem destacando, se juntar com o Hitler para combater o Mussolini, né? É se juntar com o Dória a pretexto de combater o Bolsonaro, uma política sem pé nem cabeça, né? Havia rumores agora à noite, nós não vamos dar como notícia, porque a gente não conseguiu ter nenhuma confirmação, de que setores da bancada do PT teria se reunido, né, favorável a costurar um ato em comum, né, não de participar do dia 12, né, já vou falar da posição oficial do PT daqui a pouco, a Gleice Rossmann marcou uma posição, mas que a bancada do PT na Câmara do Senado teria... Está aí, ó. Está aí a postagem da Isa Pena. Aí, pessoal, se o pessoal quer falar que é calúnia do Rui, tá aí, tem que desautorizar a Isa Pena, né? A Isa Pena dizer o seguinte, ó, é hora de se unir nas ruas contra o Bolsonaro. No dia 12 de setembro estão programados atos fora Bolsonaro. Eu vou! É a Isa Pena dizendo que vai. Não é o Rui. Tá certo? Isso aí, a não ser que o pessoal fale que o pessoal invadiu o Twitter aí da Isa Pena, tá certo? Botaram arma na cabeça dela e obrigaram ela a postar. Mas parece que não é o caso, né? É a política oficial de setores do PSOL. E o PSOL a gente sabe que é um partido assim, formado, é um balaio de gatos, né? Então, se a Isa Pena está indo, se a Isa Pena não é do PSOL, né, por favor, mandem a informação para cá que a gente divulga, né? A gente dá aqui como primeira, até coloca em manchete. Isa Pena não é mais do PSOL, né? E não é só Isa Pena, nós vamos ver, amanhã nós vamos mostrar que tem mais gente, né? É o PCdoB, são setores, vamos deixar bem claro, são setores, né, defensores da frente ampla. Eles morrem de paixão por essa política. Eles são defensores, assim, tá no sangue quase, né? Tamanha a paixão que eles têm por se juntar aos golpistas, né? Para lutar, para atacar, como muita gente já está dizendo aqui no chat, está correto, para atacar o PT e atacar a esquerda, né? É a política de que tem o disfarce agora, que é o seguinte: para combater o Bolsonaro vale qualquer coisa, vale se juntar até com o demônio. Então, para você combater o Mussolini, você pode se juntar com o Hitler, ou para combater o Hitler, você pode se juntar com o Mussolini. Obviamente que essa política não tem nem pé nem cabeça, não tem nada a ver com uma política de esquerda, né, com uma política combativa, que tem a ver com os interesses dos trabalhadores. Bom, e nesse sentido, eu queria destacar aqui, né, a posição de outro setor da esquerda, né, já falando, daqui a pouquinho vamos mostrar a imagem, mas eu queria falar de uma outra perspectiva diante da situação. A CUT, né, divulgou nota dizendo que não vai participar dos atos do dia 12. Né? E aqui eu queria destacar porque, de maneira mentirosa, aí sim, a São Paulo deu uma manchete dizendo que as centrais sindicais iam para as ruas participar do dia 12. E quando a gente fala, a Folha estava querendo se referenciar àquelas centrais que não são centrais de mentirinha, criada pelos patrões e que são dirigidas pela direita, pelo PSDB e por outros setores. Mas a Central Única dos Trabalhadores, né, divulgou nota, eu queria até, foi lida agora há pouco no programa Análise Sindical, mas para quem não assistiu, a nota é curtinha, aviso à imprensa sobre o dia 12/9. A CUT, maior central sindical da América Latina, não participará, não convocará e não faz parte da organização de nenhuma manifestação, ato anunciado para o dia 12 de setembro. A CUT defende a pauta da classe trabalhadora por empregos de qualidade, salário, renda, trabalho decente. Luta contra toda e qualquer retirada de direitos, contra privatizações, contra a PEC, que desmonta o serviço público, contra a fome e a carestia. Bom, e segue em frente, tá certo? Embora de maneira indireta, porque a nota não fala, mas evidentemente que a CUT aí tem uma forte pressão das suas bases que sabe. O MBL, por exemplo, e essa direita, vota tudo. Se botar lá para votar que tem que voltar à escravidão, eles votam a favor. Eles são favoráveis à privatização, são favoráveis à PEC 32, foram favoráveis à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, a cortar a cota de negros na universidade, tudo. Qualquer coisa contra o povo.
mas eles agora querem fingir que eles são contra o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que eles ajudaram a parir, né? Então, obviamente, acertada aí a posição da direção da Central Única dos Trabalhadores, né? Nós do PCO chamamos a esquerda, é um absurdo, tem que fazer campanha, desmascarar o caráter reacionário desse ato, né? O que nós temos aqui é a tentativa de dar um golpe na população e de apresentar como sendo um movimento contra o Bolsonaro, né, um movimento organizado pelos pais e mães do Bolsonaro, né? Eu queria destacar também que a presidenta Gleice, o PT fez um procedimento de que não participa, que não vai participar dos atos do dia 12, né, publicou aí nas redes sociais, né? Ao nosso ver, há uma pressão, uma divisão interna nesse momento. Obviamente, tem setores da direita do PT que defendem a frente ampla, né, que defendem uma frente com a direita golpista, né, que defendem essa política há muito tempo, que participaram dos atos pela frente ampla, que foi condenado pelo Lula, pela Gleice, né, e que defenderam essa posição, né, mas publicamente, né, a CUT, cuja direção majoritariamente é vinculada ao PT, né, com vários companheiros, inclusive, da direção do PT, e o próprio PT, a própria deputada, Lula, não se pronunciaram de maneira nenhuma a favor do dia 12. Né? Há uma campanha, queria destacar que há uma clara campanha da parte da direita, né, a favor dessa política, né, e a gente chama aí a todos os companheiros, não só do PT, né, mas também do PCdoB, do PSOL, né, de todos os setores, a rejeitarem essa política. Se juntar com o esgoto, com o fascista do MBL, né, a direita machista, né, racista, do Vem Pra Rua, do DEM. Bom, quem que anunciou presença no dia 18, no dia 12? Né? Anunciou presença, não podia deixar de ser, né, toda a direita. Está lá o Mandetta, do DEM, o pilantra que foi ministro da Saúde do Bolsonaro, disse que vai estar na Paulista no dia 12. Né? Como não podia deixar de ser o partido do Ciro Gomes, né? O PDT, sempre disposto a se unir aí com a direita, né, a fazer o jogo da burguesia, procurando se mostrar um partido confiável, né, está aí anunciando a participação no ato da direita no dia 12. Né? E o Orlando Silva, deputado do PCdoB, já declarou que vai estar na Paulista junto com o DEM, com o MBL, demônio, capeta, satanás, todo mundo, né, racistas, machistas. O pessoal que faz discurso, queria destacar aqui o cinismo, o cretinismo desse pessoal que ataca o PCO por ser machista e ser racista. E o Fernando Holliday, ele, por acaso, Orlando Silva, é defensor dos negros? O Mandetta, o que ele é? Defensor da causa das mulheres, por isso ele votou a favor, sempre a favor da privatização da saúde, da destruição da saúde no país. Mostra claramente que essa esquerda, né, perdeu o caminho de casa, perdeu a bússola, né, está abandonando. Quem for para a rua com o MBL, com a direita fascista, está deixando de lado qualquer perspectiva de luta efetiva dos trabalhadores da juventude. Aí os companheiros da juventude, da UNE, né, da UJS, tem que se posicionar diante disso. Vão assinar embaixo a política de se juntar com o movimento que derrubou a presidenta Dilma, que levou Lula para a cadeia, que votou a destruição da saúde, da educação pública. Política criminosa. Né? Nós estamos vivendo aqui uns momentos em que nós estamos vendo aí toda uma operação profundamente criminosa, né, da tentativa de passar esses verdadeiros velhacos por opositores do Bolsonaro. Bom, queria saudar aqui a presença da Sandra Fidelis, né, que atualizou aí, fez a sua assinatura para o Plano Prata. Muito obrigado aí a companheira Sandra Fidelis. Saudar também o superchat do Mil Planos, que contribuiu aqui, né, e chamar vocês a seguirem o exemplo do Mil Planos e de vários outros que já contribuíram conosco aqui ao longo da nossa programação. Muito importante aí a contribuição de vocês para a gente sustentar a Causa Operária TV, esse canal independente, combativo, revolucionário. O Tiaguinho TJ, que mandou aqui o superchat, também com uma mensagem, uma pergunta. MBL e PSDB seriam os bolsonaristas da segunda divisão?
a gente diria que eles foram os bolsonaristas que estão sendo rebaixados para a segunda divisão pelo Bolsonaro, né? Na medida em que o Bolsonaro, representando os interesses, né, de setores da burguesia que ele representa, da classe média, não representa os mesmos interesses, né, que o PSDB, que está mais vinculado aos setores do grande capital, né, tem vínculo profundo com setores mais poderosos do capitalismo nacional do que o Bolsonaro, que está vinculado aos setores mais débeis, do agronegócio, que é menos poderoso, por exemplo, do que o setor financeiro. O PSDB está ligado ao grande capitalismo industrial, à imprensa capitalista, ao grande monopólio, né? E, obviamente, que esses setores estão armando a terceira etapa do golpe, né? Que é depois de ter derrubado o PT, não ter conseguido emplacar um governo genuíno desses partidos em 2018, né? Estão armando, né, para se apresentarem em 2022 como sendo aí partido de oposição ao Bolsonaro, a criatura que eles criaram. Não é uma novidade, né? Queria destacar aqui, a gente vem assinalando isso repetidas vezes, né, que obviamente não se trata de uma novidade, né? Essa operação é a mesma que a gente já viu em processos políticos anteriores. Toda vez que o povo brasileiro se levanta, se revolta, né, e começa a se mobilizar, a direita tenta conter a mobilização e desviar. É a luta que a gente fala, é a campanha que a gente vê na imprensa contra a chamada polarização. É a tentativa de evitar que a luta se dê, né, entre a esquerda, que efetivamente representa os interesses dos trabalhadores e tem como liderança o ex-presidente Lula, e a direita, né, que tem como liderança mais popular nesse momento, com maior apoio, o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro. É a tentativa que eles chamam de pacificação, que é evitar essa polarização e derrotar, né, o candidato popular, o candidato dos trabalhadores, que é Lula. Se eles não tiverem outro jeito, né, aproveitando a pergunta do Tiaguinho, eles acabam apoiando o Bolsonaro de novo, né? Eles brigam, a gente já viu isso aí em outras oportunidades, mas se não tiver outro jeito, se for necessário, eles apoiam o Bolsonaro, seja pela via eleitoral ou até o golpe do Bolsonaro, né? Porque a burguesia está sempre disposta a apoiar o fascismo quando isso for a única alternativa que ela tem para derrotar o movimento de luta dos trabalhadores, né? E é isso que eles vão fazer. E o que eles querem nesse momento é fazer o que eles fizeram em outros momentos da história. A gente citou várias vezes aqui o caso da Direta Já e o caso da campanha Fora Collor, em que, na medida em que se iniciou uma mobilização, que já levou aí centenas de milhares de pessoas às ruas, que há uma revolta popular contra as mortes, contra o desemprego, contra a fome, eles querem canalizar toda essa revolta para apoiar um candidato da burguesia, para fazer uma frente pacificadora, não uma frente de luta, não uma frente que derrote a política que não é só do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem voto para aprovar nada no Congresso Nacional. Tanto que toda vez que essa direita não apoia o Bolsonaro, ele não consegue aprovar as medidas, né? Veja-se, por exemplo, na disputa sobre a questão do voto auditável, né? Como esse setor da direita não queria, eles não aprovaram nada, né? Agora, como naquilo que a direita da Frente Ampla, a direita doriana, né, a direita da Frente Ampla, a terceira via, concorda com Bolsonaro, contra os trabalhadores, eles aprovam tudo, né? Eles aprovam privatizações, eles aprovam retirada de direitos, né? Eles aprovam corte de verbas, né? Orçamento, salário mínimo miserável de 1.169, tudo isso eles têm acordo. Privatização de tudo, né? Porque o que o Dória é contra o Bolsonaro? Vocês viram que em São Paulo, até o Vale do Anhangabaú, eles privatizaram, né? Até isso eles conseguiram privatizar, né? O PSDB só é oposição ao Bolsonaro porque eles querem pegar o lugar do Bolsonaro para levar adiante a mesma política contra os trabalhadores e até aprofundá-la, né? Porque eles acham que o Bolsonaro não está sendo eficiente nos ataques que eles gostariam de ver contra os trabalhadores. Bom, nós vamos em frente aqui. Eu baguncei a pauta aqui. Vou destacar aqui, deixa eu dar um toque aqui para a produção. Vou destacar aqui só algumas imagens rapidamente dos atos de ontem, né, para mostrar o problema da perspectiva,
né? Atos que aconteceram em todo o país. Ontem nós mostramos um balanço, mostramos aí as imagens. Então, aqui, mais uma vez, só reforçar que os atos da esquerda, embora não tenham sido tão grandes como poderiam, né? São Paulo se estima aí entre 15, 20, mais de 20 mil pessoas, né? Mas, em geral, no país, os atos eles foram contidos, esvaziados, né? Em muitos lugares, pela covardia dessa esquerda, que agora quer sair de mãos dadas aí com o MBL, né? Mas os atos eles foram significativos, mostrando que há uma disposição de luta, né? Que tem uma militância de todos os setores da esquerda, não só do PCO, do PT, do MST, da CUT, inclusive dos partidos cuja direção são defensores da Frente Ampla, como é o caso do PCdoB, como é o caso do PSOL, né, e outros, que querem sair às ruas e mobilizar. Né? Isso não é feito aí com a necessária energia, com a decisão política. Né? Queria destacar que, ao nosso ver, falta aí um chamado e a participação do próprio ex-presidente Lula, né? Porque o Bolsonaro, a extrema-direita tem aí uma grande mobilização e a própria liderança maior da extrema-direita, o Bolsonaro, se lança a mobilizar suas bases. É preciso que a esquerda faça a mesma coisa. Né? É preciso impulsionar essa perspectiva de luta. Né? Então, mais uma vez, lembrando que os atos de ontem apontaram nessa perspectiva, foram mais de 200 atos, né? Mostrando aí uma grande base militante que precisa ser impulsionada e ser superada a covardia, né, das direções que correm do pau, que se esconderam debaixo da cama, né, porque houve toda uma campanha que ontem ia ser o dia do juízo final, né, que o Bolsonaro ia dar o golpe de Estado, e uma parte da esquerda usou isso como um pretexto para fazer aquilo que eles mais gostam de fazer, nada. Né? A gente vê aí na burocracia sindical, o pessoal gosta de sentar em mesa de reunião, fazer live, fazer discurso, mas na hora que tem que ir na porta da fábrica, né, na porta do banco, da escola, né, na refinaria, no bairro operário para chamar os trabalhadores, aí a esquerda corre do pau. Eles fazem isso na campanha eleitoral. Aí não falta energia. Aí o pessoal, né, você vê o pessoal na rua, o pessoal pega até Covid, né, nem liga para o isolamento social. Mas agora, né, que é a hora da mobilização, está faltando. E essa política, né, a gente está vendo a imagem, inclusive, também de atos internacionais, né, atos pelo mundo afora, mostrando que os brasileiros, mesmo fora do país, né, mostraram aí uma grande disposição, o que precisa ser impulsionado, né, o que precisa ser apontado aí uma perspectiva. Então, nesse sentido, a gente queria destacar, né, quer dizer, que é preciso fazer, nós vamos dedicar aí, com certeza nós vamos ter nos próximos dias, uma intensa luta política contra a política de fazer a esquerda capitular, de fazer a esquerda se colocar sobre as botas da direita, de fazer a esquerda apoiar, né, a manobra de que a esquerda, que mobiliza, que tem força, que tem o candidato mais popular do país, vai se sujeitar, né, vai se colocar, vai tirar do túmulo, né, setores da direita que não têm apoio popular, que capitularam, que não só ajudaram o Bolsonaro a chegar onde ele está, mas vamos lembrar, foi o Dória que entregou a Avenida Paulista para o Bolsonaro desfilar no dia de ontem. Né? Foi o Dória que vetou a esquerda, tentou, inclusive, impedir que houvesse, né, que acontecesse ontem o ato que reuniu mais de 20 mil pessoas no Anhangabaú. Né? Foi o governo ligado ao Dória, da Prefeitura de São Paulo, que fechou o Anhangabaú. O ato ontem teve que ser realizado num pedacinho, né, num cruzamento do Anhangabaú, porque a direita, né, representada pelo prefeito do MDB aqui da capital de São Paulo, vetou. E o pessoal quer fazer frente com essa turma, com essa corja, né, com esse bando de canalhas, de reacionários, responsáveis, os principais responsáveis pelo país terem chegado até onde chegou. Porque o Bolsonaro não brotou do nada, não é obra do acaso, né, mas é o resultado da política desses senhores. A gente falou demais dos temas nacionais, e eu queria só destacar aqui, brevemente, uma notinha internacional. O México, né, que se encontra aí duramente afetado aí nas últimas horas pelo terremoto, né, pelas consequências do terremoto na região, mas o destaque aqui da nossa pauta é
que a Suprema Corte anulou a pena de prisão, né, para as mulheres que interromperem voluntariamente a gravidez, que foi aplicada, que está estabelecida em alguns estados, né, abrindo precedente para todo o país, que foi considerada uma medida equivalente à descriminalização do aborto, né, na medida em que a decisão do equivalente da STF, da Supremo Tribunal da Suprema Corte Mexicana, equivaleria à descriminalização do aborto, né, depois dessa decisão. A partir de agora, segundo o presidente do tribunal, não será possível processar no México nenhuma mulher que faça aborto nos casos considerados por esse tribunal, né? O que, obviamente, é uma medida importante na luta das mulheres, né, em todo o continente. Evidentemente que isso vai dar pano para manga, né? Decisão da justiça, a gente sabe que sempre que é de interesse da população explorada, oprimida, como é o caso das mulheres, dá lugar aí a muita contestação. Até nos Estados Unidos tem havido um enfrentamento, né, da lei federal em vários estados por parte da direita, né? Mas evidentemente que mostra aí a tendência de crise e a pressão do movimento de luta das mulheres no México e como vem acontecendo em todo o continente latino-americano. Bom, eu queria agradecer aqui a participação do pessoal no nosso programa. Muita gente assistindo o nosso programa, a audiência também elevada na noite de hoje. Convidar vocês para estarem conosco amanhã, né, quinta-feira, que é dia da presença conosco aqui da companheira Andréa Truz, para participarem conosco de mais um resumo do dia, né? Amanhã você continua acompanhando aí a nossa programação da Causa Operária TV, né, que tem programação aí 24 horas por dia, tem programas de cultura, notícias, esporte, lazer, né, programas variados aqui na nossa pauta, e a gente volta com mais um resumo do dia amanhã, né, e convidar você para a gente seguir firme nessa luta, nada de conciliação com a direita golpista, né, o caminho, a alternativa é a consolidação de um forte bloco vermelho, de um movimento de luta efetiva pelo Fora Bolsonaro, democracia nesse movimento e chamar às ruas a unidade dos trabalhadores e das suas organizações. Unidade com a direita golpista, inimiga dos trabalhadores, nem pensar, nem que a vaca tussa. Um abraço, obrigado aí à nossa produção, sob o comando do companheiro Gabriel, e a gente volta amanhã com mais um resumo do dia. Boa noite.